problema para você? Não, tudo bem, sem problema nenhum. Não vai ser divulgado, não, é só para documentar A gente vai pegar mesmo, esse tá? áudio, vai transformar numa super propaganda, entendeu? Uhum. Que nem o nosso empregador em comum. Tudo bem, sem problema nenhum, né? Acho que não vai ter problema de alguém ficar chateado com a avaliação, esse tipo de coisa, né? Somos todos adultos aqui, acho. Não, e os meninos estão acostumados, eles são alunos do Néder, não tem problema. Ah, não, você é aluno do Néder, então é tranquilo. Acostumado, né, Adriano? Acostumado. Sim, preocupa não, pode pisar. Tá bem. Não é que eu Néder, a hora que pisar. você quiser, você faz as apresentações aí, a gente já está pronto. Então vamos aproveitar que já deu agora 7 horas exatamente, né? Primeiro eu queria agradecer o Márcio pela presença, por ter aceitado esse convite super divertido, né, de ser avaliador aqui da banca. Eu queria apresentar o Márcio. Márcio, antes de tudo, ele é meu colega lá no Senac, em São Paulo, né, designer, professor de tipografia, de design editorial. Você está como coordenador de curso ainda, Márcio? Ainda sim, de coordenador do design gráfico e do design editorial, da pós. Editorial, da pós, Professor Isso. lá da pós. Márcio você fez a especialização na UBA, em Buenos Aires, foi até colega de Renata, ou Juliana, Renata Polastri, e da Nara também, da Narayana. E você terminou o mestrado, foi pela Unesp, né, agora, foi? Isso, o mestrado, eu fiz mestrado em artes visuais. Em artes visuais, isso aí. Então, a escolha do Márcio, ela tem muito a ver justamente com o perfil da banca de hoje, né? A gente tem um projeto de editorial e um projeto de design de tipos, que são duas das especialidades, assim, do Márcio, e eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, Márcio, né, para participar aqui e trazer um pouquinho de uma visão, né, vamos dizer assim, diferente do que a gente está acostumado, assim, né? Acho que a turma aqui está te conhecendo hoje também, enfim. Juliana, você quer que eu te apresente? Eu acho que pode me apresentar para o Márcio, né? Que o pessoal já conhece. Juliana também é designer, professora, rainha vermelha da FUMEC, né? Cara, valente. Professora do PCC, uma das almas que resistiu, vamos dizer assim. Eu vou parar com essa palhaçada, vou deixar a Adriana falar, porque estou querendo desligar minha webcam aqui, pegar um cafezinho ali, porque hoje a noite vai ser longa, tá? Exatamente. Então, vamos lá. Adriana, Vamos todo mundo... Aí, as visitas, todo mundo microfone desligado, tá, gente? Câmera desligada, vocês, tá? Boa sorte, Adriana. Obrigada. Vocês estão vendo aí? Acabamos de ver, estou carregando agora. Posso começar? Por favor. Tá, então boa noite. Meu projeto é As Vozes de Clarice Lispector. É um resumo do projeto. Eu tenho como tema Clarice Lispector, que é uma personalidade extremamente relevante e importante na literatura brasileira. Como recorte, eu selecionei 4 obras essenciais da autora, que conseguiam resumir ali toda a carreira dela. Essas obras são Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, Hora da Estrela e um Sopro de Vida. E o projeto tem como foco a criação de uma coletânea literária a partir do design editorial, que seria lançado no seu centenário de nascimento, que seria 10 de dezembro. Entrando, então, no tema, a Clarice, ela nasceu na Ucrânia, ela nasceu no meio do percurso migratório que os pais estavam fazendo para fugir do país. Essa fuga estava acontecendo devido à Revolução de Bolchevique. A Revolução de Bolchevique, existiam grupos radicais que estavam perseguindo minorias étnicas e religiosas, e a família da Clarice, por ser judaica, fazia parte ali desse grupo de perseguição.
Eles optaram por vir para o Brasil, já que a entrada no país foi facilitada por um cunhado, e eles ficaram em Maceió, e apenas em 1925 o pai da Clarice conseguiu oportunidade de emprego e ele se mudou para Pernambuco com a família, ficando num bairro popular judaico em Pernambuco. Só em 43 a Clarice lançou seu primeiro romance, que foi Perto do Coração Selvagem. Foi extremamente bem recebido pela crítica, foi o romance responsável por lançar ela como escritora, e ela recebeu, inclusive, o prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Graça Aranha. Atualmente, ela é considerada uma grande escritora da segunda geração do século XX, e ela faz parte da terceira fase do modernismo, conhecido como Geração 45. Como recorte, eu selecionei 4 obras que conseguiam mostrar toda a evolução dela como autora, né, como escritora, e que também tivessem tópicos narrativos em comum, que trouxessem mais coesão para a coleção. E essas obras são Sopro de Vida, Hora da Estrela, Paixão Segundo de Agar e Perto do Coração Selvagem. Entrando, então, nas justificativas de projeto, o primeiro ponto de justificativa são a atualidade das narrativas abordadas pela Clarice. Muitos dos pontos que ela tratava na década de 40 são pautas até hoje. E é muito importante a gente trazer visibilidade e destaque para obras que mostrem ou pontuem problemas nas nossas que pontuem problemas nas narrativas. Justamente porque isso faz com que as pessoas percebam, realizem e pode abrir uma abertura de diálogo e de pauta entre as pessoas. Outra questão é que a Clarice é considerada um clássico da literatura brasileira, portanto, ela é leitura obrigatória em muitos colégios e vestibulares atualmente, então ela é uma introdução de muitos adolescentes na literatura. E por conta disso, ela tem um público muito diversificado, que vai desde um adolescente que está para prestar vestibular até uma pessoa nos seus 40 anos com toda uma bagagem cultural e acadêmica já desenvolvida. E por conta dessa diversidade de público, ela tem um grande engajamento nas redes sociais. Esse engajamento, atualmente, tem no Twitter, por exemplo, ela tem 3 mil menções por dia, ela tem várias contas em Facebook sendo criadas para ela. Então, ela tem ainda muita atualidade na narrativa. Além disso, ela tem um grande apelo internacional, ela encabeça países como Grécia, em mais vendidos, e a Rocco, a editora que detém todos os direitos dela, tem aí focado na reedição das suas obras. Um grande exemplo disso é A Hora da Estrela, na sua edição de 40 anos, que aconteceu em 2017, foi extremamente bem recebida e foi um sucesso de vendas. No Rio de Janeiro, foi feito um evento exclusivo que foi lotado pela companhia. Atualmente, o mercado editorial tem passado por uma turbulência no seu mercado e as editoras têm buscado várias alternativas para tentar lidar com essa turbulência, e uma dessas alternativas foi a utilização do design como artifício de venda. Um dos exemplos disso é a Aleph, a Darkside e a Tag Livros, que tem usado de uma maneira excelente o design para cativar e fazer com que o mercado continue em circulação. Entrando então no problema, o meu problema de projeto é como fazer com que esses 2 públicos que a Clarice tem, que é do adolescente até o jovem adulto ou adulto, consigam se conectar com um projeto de design. Então, eu tenho que desenvolver um layout que acione a memória afetiva do público já existente e conecte-se com esse público que conhece a Clarice através da internet ou através das leituras obrigatórias em colégio. Então, olhando as obras da Clarice que foram lançadas tanto em território nacional quanto território internacional, a gente pode perceber alguns vícios de linguagem que se repetem e que tornam cansativo ou repetitivo e que acabam, muitas vezes, não criando conexão entre esses 2 públicos. Várias edições lançadas da Clarice
Tem artifícios gráficos que já são considerados datados atualmente, e isso dificulta essa comunicação, principalmente com o público mais novo. Entrando, então, em objetivo de design, o objetivo é a criação dessa coleção comemorativa de 100 anos, com as 4 obras essenciais. O objetivo mercadológico tem o centenário, que é uma excelente oportunidade de lançamento. Lançamento exclusivo da editora Rocco, que dá grande destaque e visibilidade para a editora. Além disso, existe a grande diversidade de lançamento e venda. A Rocco, ela atua lançando seus livros em bienais de livro, e também é necessária uma campanha de divulgação, e essa campanha seria feita através das redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, enfim. O objetivo sociocultural é a difusão e valorização da Clarice Lispector, que é uma grande autora brasileira, extremamente reconhecida e muito forte até hoje. Além disso, é a popularização da autora para essa nova geração, que conhece ela através da internet ou através do colégio. E, além disso, é dar destaque para suas obras, que têm temas e pautas extremamente relevantes e atuais. Como conceito do projeto, chegou-se no termo do interno ao externo. Esse conceito foi obtido depois que eu entendi como funcionava o processo de escrita da autora e também o processo narrativo dela. Os personagens da Clarice passam sempre pelo mesmo processo, que é, eles têm um problema, eles tentam entender esse problema, aceitam esse problema, então botam para fora esse problema e aceitam esse problema. E a Clarice também, enquanto ela escreve, ela põe muitas das questões dela no meio da narrativa, ela se mistura com os personagens. Então, muito do que ela estava passando no momento que ela escrevia, você consegue perceber quando você lê. Então, do interno ao externo é uma frase que consegue sintetizar muito bem o que é a leitura da Clarice e o que é a escrita da Clarice. Entrando, então, no referencial estético, eu tenho Dom Casmurro, da Teresa Bertinardi, que ela fez para o Carambaia. O Dom Casmurro, que a Teresa fez, está aqui para eu entender abordagens diferentes que uma obra que já foi lançada, uma obra considerada datada, pode ter. Então, ela utiliza ali de artifícios gráficos para deixar a obra mais interessante. Outro exemplo é a Ifigênia, do bloco gráfico, que foi feito para o Carambaia. Aqui eu tenho essa referência para entender maneiras em que o livro pode ser apresentado, textura, tipografia e maneiras diferentes de apresentar o conteúdo. O Made Look do Segmaster está aqui para entender maneiras em que acabamento gráfico pode tornar o material mais interessante e pode ser utilizado para valorizar o projeto. E, por fim, o Visiopoemas do Paulo Menten, que é do Grafatório, está aqui para entender diferentes tipos de substratos, diferentes tipos de acabamento, diferentes maneiras que eu posso apresentar um conteúdo e deixá-lo interessante. Entrando, então, no processo, o processo começou com o fichamento e detalhamento das obras. Do que consistiu isso? Consistiu da leitura de todos os 4 livros e um fichamento detalhado de cada capítulo individual. Aí, dessa forma, eu entender todos os personagens presentes, quais frases eram ali mais relevantes para aquele momento da narrativa, qual elemento visual conseguia desenvolver, conseguia mostrar qual era a pauta, a questão do personagem naquele momento, e dessa forma isso conseguiria me ajudar mais para frente quando eu fosse trabalhar as minhas abordagens gráficas. Entrando, então, em definição de formato, eu cheguei no formato 14x21. Esse formato foi escolhido depois de eu entender ali as limitações que eu teria em fazer um projeto gráfico para uma editora grande, que é a Rocco. Então, o meu projeto ele teria que ser mercadologicamente viável para a empresa. Então, eu acabei optando pelo formato 14x21, por ser um formato que facilita ali o aproveitamento de produção. Depois disso, eu escolhi o grid. Esse grid foi escolhido porque ele me dava ali as dimensões necessárias para alocar todos os elementos que eu desenvolvi para o livro, e ele foi 10x10.
Margens inferior e inferior do livro foi 2,4, e interna e externa 2,5. Essas margens foram escolhidas depois que eu fiz um teste de pega, para entender ali um jeito que ficaria bom para a leitura no formato, que o leitor não teria desconforto quando estivesse segurando o livro. Também como a mancha gráfica se comportou nessas margens, nessas delimitações. E eu também tentei seguir ali o baseline, para que todo o texto aproveitasse bem ali na página. Substratos, para miolo foi escolhido Pollen Soft 70, capa, cartão supremo 250, box, cartão supremo 300. Esses são papéis que a Roku tem ali no seu catálogo e que ela utiliza com frequência. Definição de tipografia. Eu escolhi para o miolo a Literata. A Literata foi escolhida justamente porque ela tem uma transição muito boa do digital para o impresso. Ela funciona muito bem nos dois. E a Roku, seguindo as tendências de mercado atual, ela tem buscado lançar seus livros sempre no impresso e no digital. Então, a Literata foi uma boa fonte para esse propósito. Além disso, ela oferece uma gama ali de família muito boa, que vai de regular a bold, então ela me atenderia ali nas necessidades de diagramação. Para tipografia de apoio e título, eu escolhi Baianita. A Baianita foi escolhida porque ela conversava muito bem com a abordagem gráfica definida para o projeto. E logo depois dessas definições, eu comecei a diagramação do conteúdo dos 4 livros. E feito essa diagramação do conteúdo, eu fui para a definição de paleta cromática. A paleta cromática dos livros foi feita a partir dessa análise que eu fiz no fichamento, em tentar entender ali o que se tratava a narrativa, e eu queria uma paleta cromática que conseguisse transmitir a narrativa individual de cada livro. Para Perto do Coração Selvagem foi escolhido os tons de azul e branco. O branco entra como suporte para tipografia, já que Perto do Coração Selvagem é o único livro em que os capítulos são nomeados. O azul foi escolhido porque, segundo Heller, o azul simboliza divino e também feminino, é uma cor que simboliza eternidade. E na pauta de Coração Selvagem, a gente tem a Joana, que é uma personagem que vive um ciclo eterno de ser quem ela é e de ser quem as pessoas querem que ela seja. E, além disso, ela tem uma forte simbologia com o papel da mulher na sociedade. O azul, por ter essa fonte de divindade, seria uma cor que conseguiria transmitir a narrativa do livro. Entrando, então, para GH, eu escolhi tons de vermelho. Segundo a Heller, o vermelho é visto como uma cor que simboliza paixão, tanto boas quanto más. E a GH, no livro, a personagem principal, ela passa num dilema de amor e ódio a si mesma, assim, durante um dia, depois que ela insere uma barata, né? Depois que ela come uma barata. Então, o vermelho conseguia traduzir muito bem esse lado bom e má dela, e também dessa perda de controle que ela tem depois que ela insere a barata, né? Depois que ela come a barata. Em Hora da Estrela, eu escolhi tons amarelados, mais para um mostarda. O amarelo, segundo a Heller, é uma cor que simboliza otimismo e também irritação, hipocrisia e inveja. E na Hora da Estrela, a personagem principal, a Macabeia, ela vai para o Rio de Janeiro, ela é uma nordestina indo para o Rio, e lá ela é uma pessoa muito inocente, muito não preparada para a vida, e ela se depara com pessoas que se aproveitam, que se aproveitam e fazem pouco dela. E essa era uma cor que mostra muito bem a dualidade dos personagens na narrativa. E para o último livro, Um Sopro de Vida, eu escolhi tons de violeta, um roxo, assim. E, segundo a Heller, o roxo, violeta, é uma cor que os opostos se fundem, e isso conversava muito bem com a proposta do livro, já que são 2 personagens narrando a história ao mesmo tempo. E eles não têm consciência, só um tem consciência do outro. Definida, então, a paleta cromática, eu comecei a geração de alternativas das aberturas de capítulo. Eu trabalhei textura, textura, tipografia, linhas e composição, até que... Eita, travou?
aí, tipografia, até que então eu cheguei conversando com o meu orientador que essa geração de alternativa era mais interessante, que daria um respiro de leitura, tendo ali uma pausa imagética. Mas a gente também chegou a um consenso de que a cartela cromática estava muito infantil e a gente precisava de um tom mais maduro, e foi então que eu passei para a paleta cromática que foi decidida. Depois disso, eu comecei o desenvolvimento das outras ilustrações, e as minhas ilustrações tiveram como base a literatura de cordel. A literatura de cordel aqui é feita com xilogravura, e ela foi escolhida como referência para os traços das ilustrações, justamente porque daria ali uma referência a um elemento da cultura brasileira, e também é uma referência ao Nordeste, né? Que é uma região que a Clarice tinha muito apreço e ela se identificava muito, ela se classificava nordestina antes mesmo de brasileira. Então, além de trazer esse elemento da própria cultura, faria referência ao local que a Clarice se identificava bastante. E aí, o meu processo foi fazendo ilustrações no caderno de processo, fazia essas ilustrações, então passava elas para o digital, e depois perfeição e regularidade para atingir ali as referências da literatura de cordel e da xilogravura. Entrando então nos resultados, perto do Coração Selvagem, essas são todas as ilustrações feitas para o miolo do livro. Mais uma vez, perto do Coração Selvagem é o único em que os capítulos têm nome. Aqui são algumas aplicações. Entrando então em GH, essas são todas as aberturas desenvolvidas. Repito que Perto do Coração Selvagem é o único livro em que os capítulos são nomeados. Todas as ilustrações representam ali as pautas e as questões dos personagens naquele momento do capítulo. Hora da Estrela, todas as ilustrações criadas, aplicadas. Um Sopro de Vida, ilustrações criadas, aplicadas. E aqui tem o link, um QR Code e o link para download dos livros, caso vocês queiram ver o miolo com mais detalhes aí. Entrando então nas alternativas das capas, seguiu-se o mesmo processo das ilustrações de miolo. Eu fazia os esboços nos cadernos e trabalhava melhor no digital. Aí, essas foram as primeiras alternativas digitalizadas. Conversando com o meu orientador, a gente viu que poderiam trabalhar ali, talvez, alguns ângulos melhores, que favorecessem ilustrações, alguns elementos que pudessem dar mais vigor para a capa. E, então, seguindo essas orientações, essas são as capas finais. Para vocês terem uma ideia de dimensão, o livro tem 14 centímetros de altura e um iPhone 11 tem 7,57 centímetros. É metade de um celular de tamanho normal hoje em dia. Entrando, então, nas capas, aplicação da capa de Perto do Coração Selvagem. As capas têm uma proposta de continuidade, então algum elemento que está no começo da capa é utilizado como continuidade em todo o livro. GH. Hora da Estrela. Travou. Um Sopro de Vida.
Feito, então, capa e miolo, eu fui para o desenvolvimento do box set. Eu comecei estudando formatos que eu poderia utilizar para a coleção. Decidido o formato, eu comecei as gerações de alternativas. Eu optei por utilizar uma cor mais neutra para o box set e usufruir dos elementos criados para os miolos dos livros. Então, eu resolvi fazer uma estampa com essas ilustrações. Feito isso, eu fiz a planificação da caixa. E então, a planificação com a estampa aplicada. Fiz o teste de planificação para ver se estava tudo certo. Fui então para as aplicações agora em 3D. O box set teria um relevo no título, na capa da frente, e um verniz nas ilustrações. Feito isso, então, eu fui para as estratégias de divulgação das redes sociais, que era um elemento que seria fundamental para o projeto. Eu desenvolvi alguns posts de Instagram. A lógica aqui seria usufruir de uma frase, mostrar o livro e comentar um pouco sobre o livro. E criei alguns stories que seriam utilizados como divulgação. Então, falaria um pouco da Clarice, mostraria algumas outras obras dela, falaria um pouco mais do projeto, que seriam 100 anos de Clarice, e também alguns projetos que a Roku já tem em circulação, como, por exemplo, o podcast da Clarice, onde eles fazem leitura das obras dela. E a rede social existe, vocês podem copiar o QR Code aí, ou ir no próprio Instagram e olhar com mais detalhes também. E entrando em bibliografia, algumas das minhas biografias, e é isso. Acabou. Tempo perfeito, acho que deu direitinho. Adriana, você só me manda no WhatsApp o link de download do protótipo final? Do miolo? Que aí do miolo, Tá, peraí. Ou então joga aí no chat, não sei o que você prefere. Acho que ela pode colocar no chat, né? Pode colocar no chat. Tá. Copiou, colou, cadê? Copiei. Receberam aí? Não, né? Chat ainda não. Chat não. Peraí. Vou mandar de novo. Pegou. Apareceu aqui. Acho que fica mais fácil para os convidados comentarem, né? Acho que é mais tranquilo para acessar aqui tudo. Então, ótimo. Ô, Ju, você quer começar? Márcio sentir a pegada? Como é que é? Podemos fazer isso, então. Márcio, normalmente o convidado externo começa, mas o Néder deu essa ideia aí, só de eu começar dessa vez, só para você sentir como que são nossas bancas, aí depois você já embala os seus comentários, pode ser? Claro, como vocês preferirem. Para mim tá tudo bem. Tá ótimo. Adriana, então vamos lá, né? Sua avaliação. A gente sempre faz, né, avaliação com um professor da FUMEC que participou da banca intermediária, né? E o convidado externo. E eu estava na sua banca intermediária e realmente, assim, a sua banca intermediária foi muito focada na obra Perto do Coração Selvagem.
Tanto é que ela é que está mais elaborada até agora, né? Ela foi a que ficou, eu acho, o layout mais fechadinho, ajustado, mais coerente, com mais impacto e equilíbrio visual. Assim, eu achei essa obra, ela se tornou, na minha concepção, assim, uma referência que seria de qualidade para essa coleção. Então, eu acho que ela tem uma questão impactante na capa, porque a capa dela, você tem o nome da Clarice sempre em destaque no topo, com a tipografia, né, destacada com o nome da autora, mas você tem o título ocupando o rosto da personagem e essa personagem centralizada, e essa leitura da Clarice, autora, para o título e com o impacto do rosto de fundo, faz com que a gente tenha um fluxo de leitura muito dinâmico e coordenado para que esses três elementos tenham o mesmo peso visual e tenham o mesmo impacto. Então, acho que você conseguiu um equilíbrio muito bom entre esses três elementos aí que são primordiais numa capa de livro, e especialmente quando é de autor clássico, assim, reconhecido já, né, na literatura, o nome do autor ter esse peso equivalente aí a outros elementos é muito importante também. Então, você conseguiu equilibrar a questão de contrastes, de cor, de figura, de título, de nome de autor, toda essa ocupação do espaço gráfico por esses três elementos principais, você conseguiu equilibrar muito bem nesse livro, e nas partes internas você conseguiu um equilíbrio de linguagem também entre as ilustrações. Aí eu coloco algumas questões em relação às outras obras. As outras obras, elas já têm uma certa diferença aí nas opções, né, de ocupação do espaço gráfico, na capa e de unidade gráfica na linguagem interna das ilustrações. Eu acho que a gente precisa agora fazer, se essa coleção fosse sair para o mercado agora, eu acho que valeria a pena pensar alguns ajustes, tentando manter a coerência com essa primeira obra, que é Perto do Coração Selvagem, que eu acho que ela virou uma referência aí na sua coleção, tá? Por exemplo, a Paixão segundo GH, olha, a gente vê que a imagem e o título tão impactantes, mas eles dividem a atenção, né? Porque eles estão dividem verticalmente, né, a página, um de um lado, outro de outro. Então, a gente não tem aquele fluxo direto de leitura para o centro, né, e concentrando a atenção em todos os elementos centrais. Tem uma divisão aí de atenção. Então, aqui a gente já vê um pouco o título disputando com a imagem e o nome da Clarice, um pouco isolado desse volume, né, de informações gráficas. Então, acho que aqui a gente teria que repensar alguma coisa aí nessa capa. Agora, A Hora da Estrela, o título já perde muito destaque, eu acho, né? O título ficou tímido. E também tem um problema de contraste cromático, né? Na hora da Hora da Estrela tem uma paleta de cores pouco contrastante. Então, você fez duas opções que diminuem um pouco o destaque do título nessa capa. A figura também tem muitos detalhes, né? Você optou por aparecer mais o corpo, então ela ganha menos impacto visual. Então, acho que essa capa ficou tímida. Pensando sempre em referência a mais resolvida, né? Que é a primeira. No Sopro de Vida, acho que aí você tem um equilíbrio de ocupação do espaço por esses três elementos, autora, título e imagens, mas a composição gráfica não é tão arrojada quanto Perto do Coração Selvagem, mas já parte para um equilíbrio de cores melhor, uma composição de espaço que tem um interesse gráfico ali, então ela também se aproxima um pouco mais de uma solução. Em relação às imagens internas, eu acho que você precisa equalizar um pouquinho as espessuras dos fios, dos desenhos que têm um contorno somente, que não são preenchidos de massa de cor. Porque quando a gente vê a imagem da capa do box, e que é a mesma imagem que está na parte interna da capa, né, na segunda capa, não é? Sim. Nessa imagem a gente vê
exatamente as diferenças de espessuras de linhas, e isso vai criando um realce para alguns elementos que às vezes não é necessário, né? Não tem essa diferença de grau de importância, né? Eu imagino, entre os elementos. Tem só diferenças de que uns têm preenchimento, outros não, e talvez dá o mesmo tratamento de espessura de linha e o mesmo estilo de linguagem através dessa equalização aí das linhas e dessas espessuras. Mas eu acho que, sim, em termos gerais, do que a gente viu da intermediária para cá, você produziu muito, porque na intermediária a gente discutiu praticamente só a primeira obra, né? A gente não tinha visto capas ainda, não é? Então, eu acho que seu projeto cresceu muito da banca intermediária para cá, em volume e em concepção de coleção. Você testou muitas opções e soluções aí para tentar diversificar dentro dessa unidade, né? Porque a coleção tem que ter isso, né? Tem que ter essa diversificação dentro de uma unidade gráfica. Então, eu acho que você tem um ponto alto aí, que é a quantidade que você produziu depois da intermediária para cá, que foi pouco tempo. E a obra Perto do Coração Selvagem, para mim, ela está ajustadíssima, assim, gosto muito da solução que você deu para ela, e eu acho ela grande referência, sim, para as outras obras nessa coleção. Então, se eu fosse sua editora agora, eu recomendaria esses pequenos ajustes partindo dessa obra. Essa obra, ela realmente está fechada dentro do conceito, dentro do que você propôs, e explorando melhor todas as ferramentas que você escolheu, né? De paleta de cores, de linguagem baseado na estilogravura e de tipografias. Então, acho que essa é a grande referência aí do seu projeto, tá? Queria te dar parabéns pelo seu trabalho e pela sua trajetória na universidade, né? Eu acho que você é uma aluna exemplar, aquelas alunas que a gente gosta de ter como aluno, que dá gosto de entrar em sala de aula quando você está. Então, isso daí é um super mérito, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar nessas horas, né? Nós não estamos falando só do seu projeto, a gente está falando da sua desenvoltura aí no curso, que foi muito bacana. Então, eu queria te dar parabéns por tudo isso, né? Pelo conjunto da obra todo. Vou passar a palavra para o Márcio aqui, para não tomar muito tempo. Muito bem. Antes de mais nada, eu queria também agradecer o convite do Néder, né? É um prazer mesmo estar aqui. É a primeira vez que eu participo de alguma banca aqui na FUMEC, né? Isso. E tive a sorte de pegar a Adriana como a primeira aluna aqui. Eu até conversei com o Néder um pouquinho antes e estava falando para ele que eu gostei bastante do seu trabalho. Assim, foi muito prazeroso tanto de ler o que você escreveu na monografia, né, na parte teórica, quanto de avaliar a parte prática também. Foi um grande prazeroso, assim, para mim, ver o seu trabalho. Eu tenho poucas observações, né, eu não te acompanhei desde o começo, né, então é o nosso primeiro contato, e a minha avaliação sobre você é bem externa, bem distante da sua trajetória, né. Então, eu começo aqui me apropriando da epígrafe que você destacou na sua monografia, a epígrafe que você escolheu, entre tantas da Clarice, né, o apesar de. Então, apesar de tudo isso, apesar desse momento que a gente está vendo louco, apesar dessa transição onde todas as relações começam a ser mais virtuais, né, todas as relações acabam sendo mais virtuais, apesar disso tudo, a gente está aqui
num ambiente, né, acadêmico, e conversando sobre um objeto que é tão antigo quanto, quase tão antigo quanto a escrita, né, que é o livro. Então, esse objeto é o que ele é fundamental para a nossa sociedade, para a gente entender quem somos nós, né? Essa transmissão de conhecimento feita a partir do livro e tal. Então, eu acho muito importante a gente pensar nesse objeto livro. E aí, o que eu tenho para dizer são poucas coisas. A professora Juliana se concentrou bastante no resultado prático, e eu concordo com tudo que ela falou, né, com basicamente tudo que ela, com os comentários dela, posso acrescentar algumas coisinhas a mais, mas eu queria chamar a atenção, então, para esse outro aspecto, né, que é de pensar um projeto. Então, você fez uma maravilhosa e incrível pesquisa sobre a Clarice, sobre os livros dela, né, sobre o contexto dela, né, da sua problemática toda de quem era Clarice, né, e acho isso fundamental, né, para o trabalho. Mas eu também acho fundamental a gente entender o que a gente está desenhando, né, o objeto livro, né, que é esse o que nós estamos desenhando. O que isso significa do ponto de vista conceitual, por que depois, nesse universo, nessa realidade onde as relações são virtuais e tudo está virando digital, ainda continuamos a fazer livros impressos, né, como se fazia há muitos e muitos anos atrás, séculos. Então, eu acho importante a gente entender exatamente o que a gente está desenhando. Eu costumo dizer que, para os meus alunos, nas minhas aulas, que design gráfico, ele é comunicação. A gente está desenhando um objeto que está entre a informação e o leitor. Então, a gente precisa entender esse objeto e o leitor profundamente para a gente facilitar essa comunicação. Então, e de um modo geral, eu sei que está aí no seu trabalho isso tudo. A gente vê isso no resultado prático, né? A gente vê isso, mas eu não vi na parte teórica, né? Da mesma forma, considerando ainda a comunicação, né? Eu achei que o público alvo tá um pouco também aberto demais, assim, é difícil de você avaliar, conseguir uma comunicação efetiva para um público que vai para adolescentes de 15 até adolescentes de 45 anos, né, que sou eu, no caso, sou um adolescente de 45 anos. Como diria Mark Quintana, né, tem crianças novas e crianças velhas. Eu continuo ainda essa criança velha. Então, e aí, a partir desse ponto, isso te daria subsídios para você justificar melhor as suas decisões de design, por exemplo, nas paletas de cores, no estilo de ilustração e nesse tipo de abordagem gráfica, né? Então, quando eu olhei o projeto prático, eu bati o olho e está lá, está claro, está óbvio, está evidente, né, que a linguagem gráfica é para um público mais jovem, né, pela jovialidade das cores, pela jovialidade das ilustrações, pela jovialidade da comunicação gráfica de um modo geral. Então, mas quando a gente tenta trazer para esses adolescentes mais velhos, né, como que a gente pode andar em dois universos tão diferentes, né, são dois públicos muito diferentes, os anseios das pessoas de 20 anos são completamente diferentes do que um de 40 e poucos, né, tem outros objetivos, enfim, são muito diferentes. Então, é uma coisa também que eu acho que pode te ajudar, assim, a ainda melhorar mais o seu projeto, que já está muito bom, repito, está muito bom.
Aí tem algumas coisas aqui, deixa eu pegar minhas anotações para eu lembrar. Desculpa, hein? Eu queria entender um pouquinho melhor essa conceituação de interno e externo, o que isso te ajudou a tomar as decisões de design, assim, né? Porque tá bonito, tá interessante e tal, né? Mas para mim não tá evidente essa interno e externo dentro na parte prática, né? Então, essa é uma questão que eu fiquei pensando. Que é muito interessante esse interno tem muito a ver com a Clarice e tal e tudo mais, né? Outro aspecto que eu li no seu trabalho que me chamou a atenção é a sua avaliação analítica de capas de outras edições do trabalho também, que é muito interessante essa análise que você fez, e chegando à conclusão que quase metade das capas analisadas usa o rosto da Clarice, né, uma foto de rosto da Clarice, porque isso é muito forte, né, e não é à toa que quase metade das capas usam uma foto dela, né, porque isso aproxima, né, os seres humanos aproximam do seu semelhante, né, a partir da sua imagem, né, e bate o olho e já vê ali, e aí você já tem essa relação direto, já é mais próxima, né. Então, eu achei acertadíssima a sua decisão de ir por outro caminho, porque torna o trabalho mais interessante do ponto de vista criativo, né? Isso mostra que você não ficou acomodada numa solução pronta, né? Que é dada pela grande maioria das publicações. Então, isso eu acho como um ponto positivo você ter ido por outro caminho. O Néder precisa falar também, né? Precisa acabar isso. Néder, me avisa se eu estiver indo muito longo. Não precisa falar nada, não. Tá super bom aí. Podem ficar à vontade para falar. Tá bem. Eu sou o último que fala aqui, na verdade, tipo, oi, nós vamos para a próxima sala agora. Então, Adriana, assim, tem duas abordagens que a gente faz na capa, que é natural da gente fazer na capa. As pessoas compram livro como, né? Ou pelo tema do livro, pelo assunto, pelo título, como está lá na sua própria monografia. O primeiro, quando a Clarice começou a ler lá em Pernambuco, ela escolhia os livros pelo título, né? Então, ou é por aí, ou pelo autor. Então, um dos dois ele tem que prevalecer, né? Ou um ou o outro, né? E aí eu concordo com a professora Juliana, quando ela fala que em alguns momentos, em algumas capas, eles disputam, né? O título e o nome do autor. Eu achei acertadíssimo você destacar o nome dela bem grande no alto e manter ali, dando esse aspecto de coleção e tal, e tentando, né, de certa forma, ele faz aquele meio papel que a fotografia fazia, né, que bater um olho e já entender que o nome dela também é tão forte quanto a imagem dela. Então, é muito interessante isso também. Aí, por fim, tenho muitas coisas que eu pensei, né, depois eu posso até te compartilhar um texto que eu escrevi. Sim, agradeço. Essas coisas, tudo isso que eu estou falando está escrito, eu te mando para o seu orientador e ele avalia se te vale a pena compartilhar ou não. Outra coisa é sobre a tipografia, né? Então, a questão da tipografia que é fundamental para esse objeto livro, né? Toda a informação visual de um livro é construída a partir da tipografia, né? Não dá para pensar um desassociado do outro. E aí, a partir da tipografia, você pode partir desse objeto, desse átomo, né, que é da imagem, da construção do livro, que é a tipografia, e ir construindo os outros elementos de uma maneira com proporções matemáticas a partir desse objeto micro, né? Então, a escolha da tipografia é fundamental. A escolha da tipografia é fundamental. Então, você faz um caminho inverso. Então, você parte da mancha, da margem do formato do livro, faz a mancha,
faz o grid. Aliás, eu não entendi muito bem o grid de 10, por que você dividiu por 10, porque ali não, acabou que nem a mancha coincide com essa subdivisão, e o livro não tem tantas coisas para você fazer subdivisão, basicamente é um texto, então acho que não precisaria. O grid foi mais para as ilustrações mesmo. Desculpa te interromper. Não, sem problema. Então a escolha da tipografia é fundamental para você fazer a visualidade de um livro. Então, acho que o seu argumento de que a literata, né, que chama tipografia, de que ela transita bem entre o digital e o impresso é extremamente correto e está extremamente certo, mas ele não basta para a gente escolher para a gente definir uma tipografia de texto. Ela tem outras relações, outras coisas que ela tem que atender, né, que é próprio, uma palavra que é muito usada hoje em dia, a usabilidade, né, mas ou então da relação dela com o leitor, com quem vai absorver esse texto, né. Então, por exemplo, o livro do Brinkhorst te dá uma referência de quantas toques por linha a gente tem bom para você conseguir uma mancha, e aí a partir disso você tem a largura da mancha de texto, né? Então você partir do micro, da informação básica, primordial do livro, que é a tipografia. A gente está falando de miolo, né? E a partir desse micro, você vai construindo, você vai crescendo toda a visualidade do livro. Você cria relações de proporções matemáticas a partir do micro desse átomo, e essa proporção é em relação também ao leitor, de quem vai absorver essa informação, né, lendo, porque tem uma maneira que a gente lê, tem uma que é mais confortável ou menos confortável. Então é isso, da tipografia de texto. E do ponto de vista de projeto, assim, de todo o projeto, tem algumas coisas que eu senti falta, né, que são essa avaliação do objeto em si. Você avalia muito o conteúdo, mas falta avaliar a forma dele, né, a materialidade do livro também. Você tá aí, já falei, né, não vou repetir. E senti falta, por exemplo, de uma experimentação tipográfica, de você explicar mais profundamente por que dessas escolhas tipográficas, né? Essa tipografia tem essas características, ela funciona dessa maneira, ela tem uma variação assim, etc, etc. Isso faz ela ser mais ou menos, né? Ela pode contribuir para aproximar, né? Da mesma maneira que a ilustração contribui para atingir mercadologicamente um público, essa tipografia também, ela vai de encontro a essa necessidade do público. Se é um público, por exemplo, de professores acadêmicos que leem muito, então é uma abordagem. Se a pessoa está começando a ler, é outra abordagem, né? Então ela também constitui esse universo da imagem do livro, né? Adorei as ilustrações, adorei a linguagem, adorei a justificativa das escolhas da linguagem da ilustração da capa, de cordel. Achei que acertadíssima a combinação tipográfica que você fez da baianita, né? De quem é a baianita? Desculpa, sabe quem fez essa tipografia? Não. Eu não lembro o nome da pessoa agora. O Néder lembra, com certeza. Que tá. Na ônibus. O Néder não lembra, não, mas me parece o trabalho me parece do Pablo Cosgacha. É do Cosgacha. De uma aluna dele, mas a baianita especificamente, eu não sei se foi a aluna ou se foi o Pablo e o Ônibus Type que fez. Deixa eu até confirmar. Eu acho que é do Pablo, mas eu conheci ela como baiana mesmo, não como baianita. Porque a baianita é essa versão com 7 em caixa baixa. Que a baiana original era só uppercase. Entendi. Então, assim, essa parte daí é porque é dessa leva mais nova, quer ver? Tá. De baianita. Não, ótimo, assim, tudo bem, né? Também não é nada, é só mais curiosidade mesmo, para confirmar se era do Pablo, né? O Pablo foi meu professor lá na UBA, né? E quando ele lançou a baiana, eu estava lá, teve uma festa com caipirinha, essas coisas que brasileiro gosta, baiana e tal, né?
Acho que é isso, assim, Adriano, de um modo geral, assim, né, com o pouco tempo que eu tenho para dizer, eu acho que é isso que eu consigo te acrescentar, assim, nesse momento, né, em termos de projeto, explicar todas as decisões, como você explicou tão profundo, tão bem sobre as suas decisões de cores, né, apesar de eu ter algumas ressalvas sobre isso, que você vai ler no texto depois. Da mesma maneira, a tipografia precisa também desse tipo de explicação, né? Sendo que ela é talvez mais importante ainda do que a cor, porque, sei lá, 90% dos livros não usa cor na sua parte interna por uma questão de custo, né? Também você vai ver lá no que eu vou te mandar, texto, uma maneira um pouquinho mais aprofundada de mostrar dados, né? Por exemplo, quando você fala de dados mercadológicos, da queda do consumo de livros, então, a pergunta que eu me fiz mas esses dados são só específicos do mercado de livros ou ele é de toda a economia, né? Porque a gente precisa de ter comparativos para isso, né? Os números são impressionantes, 5,2 bilhões de reais, 350 mil milhões de exemplares, né? Então, a gente pensa, 350, o que significa? É tão grande que a gente não tem, é tão abstrato os números que a gente não tem de bate-pronto um entendimento do que isso significa, né? De quantas pessoas podem ser alimentadas com esse dinheiro, ou o que significa 350 milhões de exemplares para 200 milhões de habitantes, né? Essa relação, então, é pouco, é muito, tem espaço para crescimento, não tem, né? Então, é uma maneira mais técnica, mais confiável de você fazer esse tipo de análise de valores de mercadológicos, né, de econômicos e tal. Mas aí depois... E aí, o Néder pode passar meu e-mail, fica o contato aqui e tal. Queria muito mesmo, mais uma vez, parabenizar seu trabalho, eu gostei bastante da ilustração, da linguagem, tudo, achei que é muito bom mesmo o seu trabalho. Tá? Então, obrigado, é isso. Pronto, acabei, Néder. Gente, na defesa virtual não tem palmas, né? A gente tem que fazer né? Não dá para ficar defendendo sem palmas? Como assim? É verdade, faz falta, né? A gente faz falta mais. Desculpa ter falado muito, tá? Não, imagina, obrigada. Se vocês quiserem, eu posso chamar meu cachorro para latir alto aqui também. Palma ele adora também. O cachorro estava ativo, né? Dando palpite aqui até, né? Pra vocês verem, né? Assim, hoje eu falei, não, hoje eu vou participar da banca da sala porque tá mais fresquinho do que lá no escritório, né? Só que aí eu esqueci do monstro aqui do lado. Bom, deixa eu ver aqui. Agora tá todo mundo aqui nessa sala, mas a gente tem que mudar de sala, né? Por causa dessa gravação. A sala então do vamos fazer essa. É outro link. É outro link? Tá, é o mesmo que você me mandou separado. ontem? Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou jogar aqui no chat. Tá. Vou jogar aqui no chat também, porque quem já está aqui, quiser ir, vai conseguir ir também. Espera aí, só um minutinho. Acabei de mandar aqui no chat. Tá. Vou encerrar aqui a gravação. Não, antes de encerrar a gravação, parabéns, Adriana. Fiz uma figurinha ótima de você apresentando, tá? Depois eu te mando. Obrigada, querido orientador. Depois eu mando para fazer bullying. Mas é isso. Então, daqui a pouco a gente vai para outra sala, a gente se encontra por lá, tá bom? Obrigado aí. Até logo. Tchau. Tchau, Adriana.